Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, na qual nós enfocamos assuntos ligados ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos voltar a falar de comunicação. E eu vou falar com a Joane Mota, que é assessora de comunicação da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Joane, você está há quanto tempo na CTB e, basicamente, qual é a sua atividade, qual é a sua rotina diária lá? Estou quase um ano e meio na CTB. Faço assessoria de imprensa e comunicação, Franzinho. E, assim, lido com todo o processo na área de publicização do que a CTB, do trabalho que a CTB realiza, desde a comunicação de uma simples atividade, de uma simples reunião ali para poder fazer um corpo a corpo com os sindicatos, até as grandes manifestações que a CTB organiza junto, ou propriamente da CTB, ou junto com as demais centrais. Mas uma especificidade do meu trabalho é também entender como posicionar o pensamento e o projeto que a CTB pensa para o mundo do trabalho dentro da disputa política e mesmo no chão da fábrica, para o trabalhador. Como traduzir isso de forma que o trabalhador entenda que é uma pessoa ligada diretamente ao sindicalismo, e à sociedade de forma geral. E como também a dona de casa pegar um jornal, acessar o nosso site, ou, sei lá, receber uma mensagem via WhatsApp, que é muito usado hoje, e ler aquilo e perceber que aquilo faz parte da vida dela também. Então, é uma ginástica mental e diária, de sempre tentar inovar sem perder de vista a raiz do sindicalismo brasileiro, da história do sindicalismo, e dando conta também dos desafios que é levar para esse público, nosso alvo, o que a gente pensa e o que a gente defende para o Brasil. Ô, Joane, a CTB vem crescendo, e se cresce em São Paulo, cresce nacionalmente também. Quero crer que o crescimento da central também exige ampliação do segmento de comunicação. Em que se constitui hoje o Departamento de Comunicação, se ele é centralizado aqui em São Paulo, que ferramentas tem e se vocês consideram o site a principal ferramenta de comunicação da CTB? Franzinho, a comunicação da CTB ela tem um braço forte no nacional, o nacional fica aqui em São Paulo, mas os estados têm seus núcleos de comunicação, seus secretários de comunicação. A gente tenta trabalhar fazendo pontes com eles, recebendo conteúdos, e isso acontece, nós temos os cadernos específicos por estado no portal, e tem, sim, um zelo. O nosso presidente, o Adilson Araújo, ele tem um zelo muito grande dentro da comunicação, por ser da área e entender qual é o papel desse setor. A boca da central é quem leva, quem pega na fonte e leva para o nosso público a nossa posição. O portal hoje ele é uma das principais ferramentas. As redes sociais, a internet, ela é hoje um mecanismo muito mais veloz. Se o rádio foi lá atrás, hoje eu acho que a qualquer luxo do momento é a internet e a gente tenta aproveitar da melhor forma as redes sociais. Sobretudo as que você pode utilizar no celular, porque a gente já identificou que o maior acesso, e acho que é para qualquer portal, acho que a análise sindical vocês já perceberam isso também, o maior acesso ele vem do telefone celular. Então, como traduzir esses conteúdos para o celular e a gente publicizar essa opinião? Mas a gente tem outras ferramentas. A gente tem o jornal Olho Crítico, que é produzido quinzenalmente, e tem também um outro objetivo, que é focar mais no público mais amplo. Ele vai para a base também, mas a gente tenta levar ele para a sociedade paulistana. Hoje ele é distribuído, são 200 mil cópias no metrô de São Paulo. A tendência o projeto agora para o próximo período, nessa gestão, é que a gente comece a distribuir ele nos nossos principais estados. A CTB tem alguns estados que ela é bem forte, como a Bahia, como o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais. Então, a gente ter ele rodado também, além de São Paulo, nesses estados. Há um projeto, e a gente tem desenvolvido ele de forma laboratorial, que é da TV CTB,
que vem crescendo. O vídeo também é uma grande ferramenta, né? Vocês lidam muito com vídeo, eu acompanho a produção de vocês, uma produção muito rica, e a gente também aprende muito com o que vocês fazem aqui, né? Então, como traduzir, levar isso de forma em pílulas, ou até mesmo em sátira, mas que leve a informação, né? Acho que é muito do... Eu brinco muito lá na redação, e lá com o Adilson, que ele é cheio de ideias, que a gente precisa ser irreverente na produção, né? E eu acho que se a imprensa foi irreverente num momento tão difícil como foi a ditadura militar e conseguia levar a informação, eu acho que a gente consegue hoje, no momento que há uma democracia, mas que a gente briga com a overdose de informação e como concorrer nisso aí. Então, acho que é isso que a gente tenta fazer diariamente lá na CTB, e o Adilson é um grande apoiador dessas ideias, o que, para a gente, é super importante, né, para poder continuar com o trabalho. Ô, Joane, a imprensa sindical também é mercado de trabalho, emprega muitas pessoas. Agora, não tem tido, por parte do sindicalismo, do movimento, uma preocupação em formar profissionais nessa área, é uma crítica que eu faço. Na CTB, vocês têm tido cuidado em relação a isso? E vou adiante. Como é que, digamos, prepara o dirigente para a comunicação? Vocês fazem media training, vocês fazem seminários de comunicação? Como é que isso é encaminhado? Há uma política nesse sentido? Eu acho que há mais formação para o comunicador para o mundo sindical dentro das entidades, ainda que eu acho que seja acanhada, do que onde deveria existir, que são nas universidades. Há um problema aí nessa questão da comunicação, porque se fala muito assim, a comunicação alternativa, eu faço comunicação alternativa, mas o que é alternativo mesmo? Na minha opinião, comunicação alternativa é um termo em disputa. O que é que você faz? Você cria, você pensa um padrão? Existe um padrão? Jogando a pergunta também para você pensar, né? Existe um padrão de comunicação? O mundo sindical ele pensa num padrão de comunicação. Eu acho que aqui vocês têm uma boa experiência. Lá na CTB a gente faz, sim, seminários de comunicação, a gente tenta diariamente fazer reuniões, fazer uma análise de conjuntura que perceba, que faça com que aquele jornalista que saiu da universidade, que não teve contato com nenhuma bibliografia, que é raro, eu tive porque saí da comunicação e fui fazer pesquisa no departamento de economia. Caí num grupo de pesquisa que estudava sindicalismo. Ó. E aí você aprende um pouco. Mas não existe nenhuma disciplina que ensine isso na universidade. Então, o profissional ele não sai formado para isso. Ele sai para fazer comunicação. E ele acha que o lead é a ferramenta que ele precisa ter na cabeça. E aí ele percebe que não é só isso. Que ele tem disputa de ideia, uma disputa cultural feroz. Você se depara com profissionais que vão lidar com a pauta e eles não sabem do que se trata. Eles leem pouco, infelizmente. Existem profissionais que leem pouco, então a gente precisa de profissional que leia mais. E a CTB ela incentiva isso. O Adilson ele é do tipo... E assim, eu gostei muito de ir para a CTB por conta disso, porque quando eu chego lá, eu vejo o noticiário e discuto com ele, mas existe uma contrapartida, ele também faz a mesma coisa. Eu vi isso aqui, o que é que você acha? Então, a gente discute e, a partir dali, pensa o que é que vai fazer durante aquele dia, qual o editorial que vai sair, qual é o Twitter que a gente vai fazer, como vai ser a charge que vai ser publicada. Então, existe essa preocupação. Isso é importante, mas eu acho, Franzi, que ainda está muito... Existe um problema dentro do movimento sindical de achar que a comunicação pode ser assumida de qualquer forma. Ah, não vamos indicar um dirigente. Não, tem que ser alguém que pense aquilo ali como parte estrutural. Existe a parte financeira, que é importante, existe a parte de direção, a presidência, a secretaria-geral, e a comunicação, eu acredito que é o outro braço, que é para poder fazer aquela informação girar dentro e fora do sindicato e das centrais sindicais. Joane Mota, nós temos um problema grave no Brasil, que é o relacionamento do movimento sindical com a grande imprensa. Que a grande imprensa no Brasil é classe. Os proprietários dos meios de comunicação são todos de famílias muito ricas, tradicionais, que vêm muitos lá desde a época da escravatura. Portanto, é uma gente que tem uma posição conservadora e anti-trabalhador. Como é que a gente consegue chegar nas redações? Como é que a gente consegue abordar um pauteiro, um jornalista, um repórter, um editor? Qual é o desafio? Quais são os caminhos? Eu estava
acho que eu vou usar o exemplo que eu falei para você quando a gente estava vindo para cá, né? A gente estava lidando com... Eu estava conversando com um jornalista do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um jornal que é óbvio que tem uma posição de classe. Você lê, e jornalista ele tem que ler. Jornalista que não vê televisão, que não lê portal de notícia e não lê jornal, eu não sei como é que ele se prepara para poder lidar com a informação. É luta de classe mesmo, é luta de ideias, né? E o jornalista me abordou para entender qual era a posição da CTB em relação à reforma trabalhista. E ele veio armado. Não, a gente já sabe que ela vai gerar emprego, que vai dar mais oportunidade para quem está entrando no mercado de trabalho. Eu perguntei para ele qual era o encaminhamento que ele estava dando à pauta. Quando ele acabou, eu comecei a fazer uma série de perguntas para ele. E ele disse assim, não, mas eu não... Eu disse, não, então vamos começar por partes. O que foi que você entendeu do relatório? O que é que você acha de um relatório que começa com 6 e termina com mais de 100 emendas, 100 pontos? É complicado. Como é que o governo admitia que aqueles 6 pontos estavam bons e depois ele achou que não, agora eram mais de 100? Então, você percebe que nem mesmo o cara que está ali na grande imprensa é um cara que tem noção de que ele está representando uma ideia. Então, como lidar, o movimento sindical, eu acho, e sobretudo os comunicadores, eles não podem olhar para... Eu não acho que tem que olhar para a mídia, ou o profissional, mais propriamente dito, de uma forma de dizer, ele é o meu inimigo. O inimigo não é ele. O inimigo é uma cultura. Marx dizia, né, que a expressão, né, da sociedade é a expressão de uma ideia de classe que ali naquele momento, não com essas palavras, mas o sentido é esse, né, que naquele momento vigora. Então, você tem que entender qual é a cultura que lhe permeia. Eu acho que é uma complicação, Franzinho, e isso eu falo tanto no movimento sindical, quanto no movimento social, como nas grandes redações. Como é que se estabelece a sociedade, né? Que luta é essa que a gente trava? É a luta por emprego? É a luta para ser bem-sucedido? Eu acho que não. Porque, no final das contas, o jornalista acabou a entrevista comigo, a nossa conversa não foi bem propriamente uma entrevista, eu passei alguns artigos para ele ler, né? Dizendo o seguinte, eu vou ler mais, e eu acho que é importante fazer esse tipo de conversa com quem está no movimento sindical para realmente entender o que é que está acontecendo. E depois ele percebeu que tem família fora do país e percebeu que a reforma trabalhista aqui vai acabar com o sonho e o horizonte de muita gente no Brasil, inclusive o dele. Aí ele disse, realmente, o jornalismo foi a profissão que mais assimilou a precarização. Disse, pois agora isso é legal. A reforma trabalhista coloca isso. Aí ele encerrou dizendo, eu não tinha percebido isso. Mas, como ele, o trabalhador, muitos assessores de imprensa, nesse último ano de luta aí que eu atravessei, também não percebiam a gravidade de que era a reforma. Então, significa que o problema de formação tanto está do lado de lá, quanto está do lado de cá. E a gente tem que enfrentar isso e ser calmo em lidar com essas pessoas e conversar com elas. Eu acho que é conversando que a gente consegue ganhar os ouvidos e talvez fazer com que essa pessoa tenha uma opinião diferente do que ela tinha, ou mude, pelo menos, a lente, né, que ela estava usando para poder enxergar o que está acontecendo. Estou falando com a Joane Mota, assessora de imprensa da CTB. Joane, para acessar o portal da CTB, qual é o endereço? www.ctb.org.br. Você pode repetir? www.ctb.org.br. Muito bem, terminamos mais um vídeo da semana com uma matéria com muito conteúdo, caudalosa, eu diria assim, né, com bastante conhecimento, com bastante experiência aplicada à profissão de jornalista. Eu digo que voltaremos com um novo vídeo da semana tratando de comunicação, de sindicalismo e de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Até lá!